Começa agora o programa Educação em Ação. Notícias, debates, entrevistas e informações para toda a região. Absolutamente tudo sobre educação. O programa Educação em Ação está no ar. Apresentação Jorge Strauss. Comentários de Lucas Sequinel. 14h01. Muito boa tarde, Cocal do Sul e região. Estamos começando mais um Educação em Ação. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Jorge. Vamos lá, hoje tem muito assunto para tratar. A educação essa semana. Temos aí desde a ordem federal até estadual e municipal. Então hoje estamos recheados aí de informações e notícias. Mas primeiro, antes de iniciarmos aí o nosso programa, nós temos um recadinho aí. Você aí em casa, você que é o nosso ouvinte, você tem se cuidado aí por conta do coronavírus? Então escuta esse recadinho aí para você. O que é importante saber sobre o coronavírus? O coronavírus ainda é uma ameaça para todos. Por isso, precisamos ficar em alerta. Cuide de sua higiene, lavando as mãos ou usando álcool em gel. Use máscara em ambientes públicos ou privados. Mantenha a distância de 1,5 metro de outras pessoas. Caso tenha sintomas como tosse, febre, dor de garganta ou dificuldade para respirar, procure imediatamente o centro de triagem ou unidade de saúde. Cocal do Sul contra o coronavírus. Secretaria Municipal de Saúde. Então esse é o recadinho que a gente tinha para passar sobre o coronavírus. É algo que a gente tem que se cuidar muito. Os índices no nosso estado, ele tem aumentado muito. Muitas reportagens falam que não, mas na realidade os índices que nós pesquisamos e observamos é que o aumento ele tem sido muito considerável. Uma boa tarde aí para a Rosilda André, que está nos ouvindo. A Kátia Paz, boa tarde. Boa tarde, Kátia. Assim, boa tarde, guris. Fomos elogiados. Que legal. 2 jovens aqui. Bom, mas antes de iniciarmos também temos um outro recado, que é um parceiro aqui da rádio. Vamos ouvir. Alô, Cocal do Sul! Agora bem pertinho de você, Ponto das Frutas. Frutas e verduras fresquinhas direto da roça. Produtos coloniais, ovos, queijos, salame e vinhos. Venha nos visitar e aproveite para levar saúde para a sua mesa. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia. E domingo até meio-dia. Ponto das Frutas, Rua Alfredo Del Priore, 83 Centro, ao lado da Igreja Matriz, em Cocal do Sul. Então esse é o recadinho que nós tínhamos. O Ponto das Feiras das frutas, é uma feira aí que é parceira com a rádio. Bom, boa tarde, Cileide Souza Alves e a Magalhães, Mei Magalhães. Uma boa tarde para vocês, sejam bem-vindas ao nosso programa. Que é Lucas que está falando? E também boa tarde para a professora Aline Girardi Felício Martinho, também intérprete de Libras, Jorge. Aline, eu não tinha visto. Oi, Aline, boa tarde. Aline, no colegião também. Aline, tu vem semana que vem aqui, nós tínhamos combinado. A Aline é intérprete de Libras, professora. Ela terminou agora a pós dela em docência e tradução e interpretação de Libras. Bacana. E semana que vem, dia 26, eu acho que é no sábado certinho, cai no dia 26 ainda, que é o Dia Nacional dos Surdos. Então é um dia que a Aline vai vir aqui pra gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Uma boa tarde aí para todos que estão nos acompanhando. Hoje nós temos muitas notícias para passar para você aí em casa, nosso ouvinte. É importante salientar que todos os nossos programas, ele vai estar no canal do YouTube, né, Lucas? Isso mesmo. Ao total, nós já temos 3 edições publicadas lá no meu canal, o canal Lucas Sequinel. Então, todas as edições anteriores do Educação em Ação estão disponíveis no YouTube. Nós temos o Instagram do programa, o Educação Ação 20. Segue lá a gente, que sempre que nós temos notícias sobre da educação, notícias atuais e também pontos para considerar no programa, a gente coloca lá. E lembrando que estamos aqui também na live no Facebook da Rádio 87.9, tá bom? Vamos começar com a primeira notícia, Lucas? Vamos sim. Projeto destina recursos para equipamentos de informática e acesso à internet para alunos da rede pública de ensino.
Vamos ver aí o que veio. É um projeto de lei complementar do deputado federal Reginaldo Lopes. Então vamos ver, ouvir, né, a notícia sobre esse projeto de acesso à internet. A ampliação do acesso à educação à distância pode ter um novo panorama com o projeto de lei complementar 230 de 2020, de autoria do deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. A proposta prevê o uso de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações para compra de equipamentos de informática e acesso à internet para alunos carentes da rede pública de ensino. O objetivo é promover o amplo acesso ao ensino à distância por esses estudantes durante a suspensão das atividades escolares presenciais em função da pandemia de Covid-19. Segundo o autor da proposta, há um abismo no que se refere ao acesso à internet e a equipamentos de informática capazes de promover a educação à distância para alunos do ensino público. Reportagem. Bom, antes de começarmos, a Rosilda André nos diz, muito cuidado, já peguei, vamos cuidar de quem amamos. A nossa vida, claro, o nosso bem mais precioso é a nossa família. Realmente, Rosilda, pessoas que estão próximas da gente, que já se contaminaram, ou nós, talvez que já passamos, né, nos contaminamos com o coronavírus, nós temos que cuidar, em dobro, né? E é isso aí mesmo, cuidar de quem nós amamos. Por isso que os cuidados nunca podem parar. E a Kátia Paz diz que a situação da redução, chegando ao salário aí em 4 mil... Situação da redução. A redução, ela deve estar dizendo municipal? Isso, eu creio que sim. Kátia, explica para nós aí qual é essa redução. Falando desse projeto, Lucas, o que tu achou do projeto aí elaborado para que os alunos tenham mais acesso à internet? Eu acho sempre uma ideia fantástica quando você estabelece algum projeto, alguma ideia para dinamizar esse acesso. É sempre interessante, né? As iniciativas sempre são legais, sempre são positivas. Só que, Jorge, como eu frisei em programas anteriores, não adianta elaborarmos, né, termos no papel um grandíssimo projeto, algo muito bem constituído, se na prática, né, não ocorre essa distribuição de materiais tecnológicos e também não atinge aqueles alunos que realmente precisam, né? Eu acho que nós já demos alguns passos adiante, criando salas de informática, ambientes propícios, né, para o acesso à internet, só que infelizmente, anos atrás estamos aí dando alguns passos para trás, alguns passos significativos, né, com a perda aí desses pontos de acesso. Diz que 454 milhões são repassados aos municípios para combater a Covid-19. É um valor muito alto, hein, Lucas? É um valor alto, claro, em termos de Brasil não é tão significativo pelo tamanho do nosso país, verdade. Mas, né, é um valor significativo de maneira que a gente possa aproveitar esses 454 milhões de maneira útil, né, principalmente o combate aí do coronavírus. O autor da proposta é do PT, é o deputado federal Reginaldo Lopes, lá de Minas Gerais. Ele diz que há um abismo no que se refere ao acesso à internet e a equipamentos de informática capazes de promover a educação à distância, que é esse o grande impasse que estamos presenciando dentro das escolas com os alunos, né? Muitos deles não têm acesso à internet e a computadores, né? E atrasa o desenvolvimento deles na educação. Então, talvez, criando esse projeto, talvez mexa algo para criar outros, né? Isso. Nós temos que pensar assim, a Kátia diz, sim, considerando os cursos, a prefeitura, eu acho que a Kátia está se referindo à prefeitura de Criciúma. Isso, justamente, Jorge. Está impedindo o protocolo, né? O ato de protocolar novas horas de aperfeiçoamento. Isso serve para professores e demais servidores, né? Deixa eu ver aqui o que a Rosilda diz. A Rosilda André diz uma excelente ideia. Só que não pode ficar eu acho que não pode ficar só na teoria, né? Temos que colocar em ação. Exatamente. Isso mesmo, nós temos Rosilda. É um projeto muito bom, só que é um projeto, por exemplo, esse dinheiro que vai ser usado é do Fundo de Telecomunicações, né? Do governo federal. Esse fundo, esse dinheiro lá guardado de telecomunicações, ele em 2007 foi aprovado, que nós comentamos semana passada, aquele projeto que usava internet de escada nas escolas. Isso. E precisa se reformular, porque a gente sabe que não é mais essa a realidade da nossa internet em casa. E na escola também tem que mudar, né? Kátia Paz, isso Kátia, é um assunto delicado porque são todos os servidores do município de Criciúma que estão sofrendo com esse impasse
da redução da salarial, referente às horas de gratificação, né? São as gratificações de curso, né, Lucas? Gratificação de curso. Sempre lembrando que se corre um risco muito grande que haja a extinção dessas cargas horárias de curso, né? Sim. Ou seja, além de não protocolar mais, há um grande medo aí dos servidores que elas sejam extintas, ou seja, retiradas em definitivo dos salários dos professores. Mas isso é só uma especulação, né, Jorge? Nós não temos certeza, mas é um grande temor, com certeza. Eu percebi no debate político que teve referente aos candidatos de Criciúma, eu acompanhei um pouco. Não foi muito tocado nesse assunto. Acredito que deveria ser muito mais debatido. Eu espero que nos próximos debates que nós encontremos, nós temos aí candidatos que são professores. Uhum. Nós temos um candidato em específico que é professor. Quem sabe ele mexe um pouco mais nesse assunto. Já foi feito o decreto no diário, isso? Isso, ou seja, impedindo, né, o ato de protocolar novas horas de aperfeiçoamento, né? E para quem tem, corre-se o risco, sim, né, de perder também. E Jorge, um detalhe importante sobre esse projeto envolvendo telecomunicações, né, é sempre interessante lembrar que nomenclaturas mudam, né, a ideia da banda larga, agora nós temos a ideia da fibra, só que o que mais me preocupa é que muitas pessoas se atêm, né, ou seja, acham que acessar a internet só pelo smartphone. Claro, o smartphone, o celular é uma ferramenta incrível, mas quando nós falamos de um acesso democrático, sim, nós devemos falar sempre de computadores, né, Jorge? Porque é algo que oferece um conforto maior e com certeza um aluno que trabalha no smartphone se esgota muito mais rápido que um aluno que trabalha no computador. Então, quando nós temos esse projeto, não é só o acesso à internet, devemos pensar também nos equipamentos. A estrutura, né? A estrutura como um todo. A estrutura como um todo. Bom, Programa Nacional do Livro Didático. Todos nós, quando estudávamos, recebíamos aqueles livros novinhos na sala. A cada 3 anos, né? A cada 3 anos, sim. A gente chegava em casa, encapava os livros. Eu não sei se hoje ainda se tem esse hábito, mas eu lembro quando eu estudava, a gente chegava em casa, encapava, a mãe encapava os livros. Pois então, temos aí o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que ele está aprimorando esse programa da construção do material didático. E nós temos aí a notícia para passar para vocês. Escuta só. Com o objetivo de aprimorar o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação está buscando parcerias com instituições federais de ensino superior. Os estabelecimentos interessados em atuar como centros colaboradores em materiais didáticos e de apoio à prática educativa devem enviar suas propostas ao FNDE até 30 de setembro. Segundo o FNDE, o objetivo da iniciativa é obter a colaboração de entidades que possam auxiliar no aprimoramento da gestão do programa por meio de diversas ações, como a capacitação de gestores e professores. O edital com todas as regras para essa cooperação está disponível no site da entidade. O Programa Nacional do Livro e do Material Didático tem como objetivo avaliar e disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias às escolas públicas de educação básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital. Reportagem Paulo Oliveira. Sempre lembrando que a importância do FNDE, né, Jorge? E também a importância do livro didático. Lembrando que há muito tempo nós já trabalhamos com educação remota, né? De uma maneira diferente, né? Uhum. O que eu coloco, Jorge, é que o livro didático ele é uma ferramenta essencial, principalmente para os tempos de pandemia. Não que o livro didático propicie aí uma ideia de autoestudo, mas também para os estudantes desenvolverem determinada autonomia é muito interessante. Outro detalhe importante, né, Jorge? A minha dissertação de mestrado foi sobre livros didáticos. Então eu acabei ali, né, analisando alguns livros didáticos de geografia um pouco mais antigos. Uhum. E além das transformações de conteúdos, claro, nós tivemos grandes mudanças de 1970 até 2018, né? Mas uma das grandes mudanças está no alicerce desse livro. Antigamente o livro ele se reservava só aos materiais que estavam ali, impressos, né, os materiais que estavam no próprio livro. O tempo foi passando, nós tivemos aí links,
nós tivemos a indicação de documentários, de filmes, e aos poucos esse livro foi ficando um pouquinho mais recheado, ganhando ainda mais qualidade. E a maior parte dos livros didáticos hoje, eles possuem, né, uma gama diversificada de conteúdos, não somente aquele material impresso. Na realidade, além daquele material impresso, você tem sites, você tem material digital, você tem conteúdo digital que as crianças podem acessar e, é claro, o professor também pode comentar e colocar em sala de aula. Antes da gente continuar com o assunto, o pai diz assim: boa tarde, boa tarde. Um funcionário de uma empresa privada que faz curso de especialização para se atualizar agrega no salário? Depende da empresa. Algumas Isso é escolha empresas... depende do plano de carreira da empresa, né? Isso, algumas das empresas que eu trabalhei forneciam. Aqui tu trabalha? Fornece. Fornece? Depende. Depende. Eu conheço universidade que ela, independente se a pessoa tem especialização, mestrado e doutorado, o plano de carreira é o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. Acontece. Mas eu conheço também universidades que não, né? Tem um plano de carreira que diferencia de acordo com o curso e especialização do professor, do docente. Mas o plano de carreira da Prefeitura de Criciúma, ela é o plano de carreira que ela como que se diz? Ela é... Progressiva, né? Progressiva. Quanto mais você estuda, né? Mais você... Jorge, mas eu até entendo o debate proposto pelo Ricardo, porque nós tivemos na Prefeitura de Criciúma um grande fenômeno que foi o quê? O pessoal colocava ali 2.000 horas rapidamente, e algumas pessoas começaram a perceber que esses cursos eram feitos à distância, Sim. Lógico, até aí não tem problema nenhum. O problema é que eles eram entregues rapidamente. E no final das contas, alguns daqueles cursos eram de empresas, alguns, não estamos citando todos, né? Nem vamos citar nomes de empresas, mas algumas empresas eram fraudulentas e sequer participavam do segmento educacional. E no final das contas, algumas pessoas tiveram essas horas retiradas, e desde então o governo municipal se sente no dever, né, de economizar, sim. claro, né, enxugar a sua receita, e no final das contas também investigar um pouquinho melhor a origem, né, de onde vem essas horas extras aí. Mas eu acompanhei esse assunto lá na Câmara Municipal de Criciúma. O debate que eles estavam em torno do assunto era que a empresa que dava o curso para os professores teve ali uma corrupção muito grande ali. Né? Foi vendido o curso, foi dado o diploma e não foi realizado o curso, né? Era uma venda de diplomas. Então, mas o senhor prefeito decidiu cortar de todo mundo. Só que eu acredito que essa não seria a melhor estratégia. Talvez uma melhor estratégia era punir o servidor que comprou o certificado diploma e a empresa, né, que vendeu o diploma. Mas agora todos os servidores pagarem pelo preço de alguns servidores corruptos, né? E é engraçado porque os professores do município de Criciúma, principalmente os que são mais ligados ao sindicalismo, alguns deles estavam envolvidos nessa compra de diplomas. Isso é lamentável. E cobrar do prefeito, cobrar do governador, cobrar do presidente acesso, melhorias e um salário maior como servidor público, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, faz algo desse tipo, Lucas, eu acho que é problema. É problema até, acredito que deveria ser investigado mais. Ainda bem que o Salvaro não estava dando muito ouvidos para o Sindicato dos Professores de Criciúma. Ainda bem, porque, bom, vamos ver o que vai dar essa investigação. Parou tudo e eu abri uma CI sobre o assunto lá na Câmara Municipal, mas no final as CIs, por enquanto, estão todas suspensas, né? Porque tem bastante coisa para investigar na Prefeitura de Criciúma, né? Nós temos aí a CI da FASC, ainda que não foi resolvido. Temos ali do Criciúma Prev, que não foi solucionado ainda. Fora outros que estão no Ministério Público. Né? É uma instância muito maior, né? Temos aí algumas instâncias maiores. Mas, Lucas, nós temos que falar do ministro da Educação. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre o ministro da Educação. Ele quer remanejar os recursos para compensar alguns cortes. Nós temos uma matéria falando desse assunto. Vamos ouvir. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que estuda remanejar recursos, eventualmente parados,
para compensar o corte de mais de R$ 1,5 bilhão no Ministério a favor do projeto Pro Brasil, voltado para infraestrutura e obras e liderado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. O ministro da Educação informou que tentou reverter o corte pessoalmente no Palácio do Planalto, mas que a decisão já estava tomada. O povo lá da economia, que quer economizar de todo jeito, eles viram que tinha um valor considerável, praticamente parado no segundo semestre, e eles simplesmente estenderam a mão e mudaram essa rubrica e tiraram da gente. Então foi isso que aconteceu. Milton Ribeiro informou que aproximadamente 60% dos recursos retirados da pasta vieram da Secretaria de Educação Básica, sendo o Programa de Educação Integral o mais prejudicado. O ministro da Educação ressaltou ainda que o corte também foi para atender às emendas parlamentares. Para compensar, o ministro disse que a pasta conseguiu economizar 314 milhões de reais no FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que devem ser realocados para as áreas mais carentes do MEC. Sobre a volta às aulas, Milton Ribeiro informou que o MEC cancelou 525 milhões de reais destinados ao pagamento de auxiliares dentro da sala de aula para financiar ações de retorno às escolas. São de itens de consumo para a higiene do ambiente, das mãos, a contratação de serviços especializados para desinfecção dos ambientes, a realização também de pequenos reparos e adequação das salas e dos ambientes, e também uma ajuda com acesso e melhoria do acesso à internet para alunos e professores. Segundo o ministro, a ação deve beneficiar mais de 36 milhões de alunos em 116 mil escolas públicas. A pasta também tem trabalhado, segundo Milton Ribeiro, na construção de um protocolo de biossegurança para a volta às aulas na rede pública. Questionado pelos parlamentares sobre a opinião do MEC para o retorno às escolas, o ministro afirmou que essa é uma decisão dos estados, municípios e das universidades que têm autonomia administrativa e defendeu que não se pode colocar em risco a segurança das crianças. Lucas, até depois a gente vai comentar o assunto sobre o protocolo de biossegurança que já foi lançado essa semana, semana na quarta ou quinta-feira, foi lançado o protocolo de biossegurança e depois a gente vai falar um pouco desse assunto. A Kátia Paz comenta, não se pode pôr tudo em balaio de gato, quem se empenha sofre. Isso aqui ela está se referindo ainda à questão pública da Prefeitura Municipal de Criciúma. Concordamos com você, nós sabemos que todos estão sendo prejudicados por ações de apenas alguns servidores. Eu ouvi falar que esses servidores foram ou seriam exonerados, Lucas. Isso, e foram chamados também, né? Houve ali é um nome diferente, né? Mas é um chamamento desses servidores, provavelmente, né? Vão sofrer algum processo administrativo. E as horas foram retiradas também. Jorge, cabe acrescentar que a Prefeitura de Criciúma, se ela deseja manter essas horas de aperfeiçoamento, ela poderia fomentar, ou seja, fornecer esses cursos. Porque aí os interessados teriam que fazer as horas ali, né, estabelecidas, as atividades. Porque o que se questiona, né, Jorge? No governo do estado, os cursos que são aceitos são os cursos de início e meio de ano, que são presenciais, né, formações pedagógicas presenciais, ou então os cursos à distância fornecidos pelo DEAP, que são cursos de 10, 20 ou 30 horas, que se você vai temporizar, colocar ali, né, exatamente na ponta do lápis, esses cursos levam realmente 10, 20 ou 30 horas para serem realizados. Tu já realizou alguns, né, Jorge? Esse ano eu fiz 2. E realmente são cursos difíceis, né? Redação oficial, controle de qualidade, inclusive tem um, né? Então, no final das contas, não são cursos fáceis. Quem perde a semana pedagógica acaba tendo muito trabalho depois. E é claro, não são horas mirabolantes. É como a Kátia colocou, né? Enquanto algumas pessoas fazem cursos legais, né? Legais no sentido de legal, de ser realmente relacionado a leis, obedecer parâmetros escolares, outras pessoas vão e compram 300, 400, 500 horas e fazem tudo isso magicamente em uma semana. Sendo que uma semana nem tem 400 horas, mas tudo bem, fica pronto em uma semana, né? Eu conheço curso que fica pronto para o outro dia.
Então é muito complicado. De 400 horas. Bom, enfim. Lucas, mas esse projeto aí do ministro da Educação, o remanejar os cursos, lá em abril foi anunciado esse projeto Pro Brasil, que é aquele projeto financeiro para pós-pandemia, né? Aquele projeto feito pelo ministro da Casa Civil, o Walter Braga Neto. E na realidade nós temos aí já um início de um corte de 1,5 bilhão, né, a favor desse projeto. Ele diz que quer reverter o corte pessoalmente. Eu não sei se o ministro da Educação já tem tanta autonomia lá dentro para poder reverter assim, sabe? É uma pasta, como já discutimos aí com outros convidados e também em edições anteriores, né? É uma pasta que tem muito dinheiro, à medida que tem muito atendimento para ser feito, né? No áudio nós tivemos ali o Milton Ribeiro, né, e toda a equipe articulando, mostrando que os gastos seriam remanejados. Os cortes iniciais, né, Jorge, são com os auxiliares de sala de aula, uma verba seria remanejada para os protocolos de biossegurança. É claro que é uma missão muito difícil para o Milton Ribeiro. Nós sabemos que a arrecadação caiu, sabemos que teremos 525 milhões, né? E isso mesmo, é uma queda muito brusca, né? Então, no final das contas, nós temos aí grandes e enormes desafios para o Milton Ribeiro para fazer a manutenção dessa receita e para ver de que maneira ele pode distribuir e agregar, sim, desta maneira, né, valor à educação, valor financeiro e também um valor de reposição de conteúdos, né, mas valor em todos os sentidos. Algo que ele está com uma estratégia que eu achei até interessante é retirar uma economia, um valor, economizar no FNDE, lá no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para utilizar no MEC em áreas mais carentes. Isso é interessante. Isso é interessante, que é algo que a gente não tem visto. Isso, na ideia do ministro da Educação, vai beneficiar aí cerca de 116 mil escolas públicas, que dá em torno aí de 36 milhões de alunos. Então, na realidade, talvez economiza hoje, sofre um pouquinho agora, para ali na frente poder utilizar o dinheiro de forma mais precisa. Ele falou ali na entrevista sobre adequações de ambiente e internet. Então vamos ver como que serão até os protocolos de biossegurança lançados essa semana. Falam muito de adequações ambientais, do ambiente da escola, como do professor, os servidores devem agir, o aluno. Mas algo que eu achei interessante, o ministro da Educação comentar a internet, que era algo que estava muito quieto. Eu não vi o ministro da Educação falar sobre acesso à internet, as telecomunicações em geral na área educativa. Isso, Jorge, é importante continuarmos esse debate, que o pessoal também participe, porque quando nós falamos de pandemia, a gente não pode esquecer que a internet ela foi uma das grandes ferramentas para oferecer algo ao estudante. Então, se nós não temos qualidade, ou se nós temos aí um ensino defasado, muito se dá pela defasagem das escolas no oferecimento dessas novas tecnologias, da falta, por exemplo, de acesso à internet. Então, quando ele se coloca à disposição para debater um pouquinho mais sobre uma temática tão importante, eu vejo uma abertura. Eu não sou radical ao ponto de tecer críticas ao posicionamento do Milton Ribeiro. Eu acredito que o Milton Ribeiro pegou uma bomba, Jorge. Não. Ele pegou uma bomba. Assim como a presidência da República hoje pegou uma bomba. Eu digo da sempre, mesma forma. Eu digo sempre que, claro, nós podemos ter posicionamentos políticos, questionar algumas ações, como vamos ter questionamentos à presidência, ao MEC. Só que nesse momento, quando nós conseguimos ouvir do Milton Ribeiro uma possibilidade de uma modernização do ensino, uma modernização, uma inovação em um sentido amplo da palavra, não só oferecer lousa digital. Não é só isso. Oferecer internet de qualidade, oferecer acesso de qualidade. Eu quero ver como que vai ficar a nova base nacional. Pois é, Jorge, me preocupa muito ler na base nacional que em linguagens, nós temos lá linguagens, informática, só que você chega na escola e as escolas não vão estar dispostas a escolher esse itinerário. Ou se as escolas não estiverem dispostas, a cultura do estudante de abominar a informática vai pregar, não, eu prefiro língua portuguesa, porque eu estudei língua portuguesa até agora, Antes não que quero a gente informática. Esqueça sobre escola,
parabenizar os funcionários de escola. Hoje é dia 19. É hoje dia 19, né? Hoje, dia 19. Dia 19. Quem trabalha em escola como assistente técnico pedagógico, as ATPs... Isso, nós chamamos as ATPs, assistente técnicas pedagógicas. Parabéns. Hoje é o dia delas, as servidoras e servidores. Grande maioria são servidoras, né? Isso. Mas temos aí servidores também atuando como ATP. Parabéns pelo seu dia, pelo seu trabalho. Elas estão trabalhando bastante agora. Elas saíram da sua função como ATP, estão trabalhando de forma auxiliando a gestão escolar, né? Eu observo na escola. Então, parabéns. A Kátia Paz comenta: a distribuição da internet é um problema, mas mesmo que haja para todos o acesso, tem muitos pais que irão reclamar, pois tem preguiça do novo. Perfeito, perfeito. A Kátia resumiu a minha fala. A preguiça do novo vai impedir. É um exemplo, tá? Vamos supor que daqui a 3 ou 4 anos, pode ser 5 anos, nós tenhamos acesso universal à internet nas escolas. 90% das... Não seja universal, mas 90% das escolas têm internet de qualidade. Mesmo assim, a Kátia está muito correta, porque muitas pessoas têm preguiça do novo. E se não for obrigatório, as pessoas elas vão se arrastando, Há pessoas que defendem, por exemplo, o fim, misturando um pouquinho o assunto, o fim das aulas presenciais, né, para tirar a carteira de motorista, ou seja, as aulas ali numa autoescola. Daqui a pouco há pessoas que vão defender o fim da educação. Então, assim, Jorge, quando nós falamos de um debate tão grande, tão amplo, a Kátia tem toda a razão. O novo dá preguiça. Incrível. Até me atrapalhei com a preguiça agora. Eu vou comentar esse assunto, eu ia ficar quieto, mas eu não vou. Não vou conseguir ficar quieto, não. Eu vou ter que falar. Eu concordo com a Kátia em alguns pontos que ela comenta, mas a gente tem que tomar um cuidado, eu vou dizer da minha fala, né? Com o quê? O que é a preguiça com o novo? Muitas pessoas estão tendo preguiça aí com as novas formas de educação. E a preguiça, ela tá com essas novas formas que a presidência está trazendo para a educação, as pessoas estão com preguiça de se adaptar ao modelo, partindo, não são dos pais, dos servidores. Sim, você tem resistência de servidores. Então, o problema da internet não vai partir dos pais. Porque já com acesso ruim à internet, os professores não querem. A grande maioria isso aqui eu vou falar porque é uma realidade. A grande maioria dos professores, e olha que eu defendo os professores, mas a grande maioria dos professores estão relutando, ou desde março, achando que estão de férias. Muitos. E aí os pais, eu estou vendo áudios, eu ouvi áudios de pais, ligações de pais, eu sei, eu fui testemunha, reclamando que tem algumas atividades que não tem como fazer em casa. E os professores fazem o quê? Nada. Ignoram. Porque eles vão mandar o textinho, né? Porque a gente viu o caso daquela professora lá, que mandou do site do UOL aquela péssima notícia, aquela péssima forma de trabalho, e outros professores replicaram. Então eu acredito que assim, sabe por que os pais vão ter dificuldade e preguiça? Porque a gente não vê um professor motivando os pais a fazerem isso. A gente não vê uma escola motivando os pais a fazer isso. E está perfeito, Jorge, porque é um conjunto, esse novo, né, ó, a preguiça de reclamar do que é novo vai partir dos pais, dos alunos, dos servidores, das próprias escolas. E por que eu como pai, eu tenho que estar motivado com isso? Quem tem que estar motivado com isso é o aluno e o professor e a escola que dê conta. Agora, querer jogar a responsabilidade, isso aí me irrita muito. Me irrita muito, jogar responsabilidade pra cima de pais. Eu acho que os pais têm sua Kátia, eu gama de concordo responsabilidade. contigo, porque os pais vão reclamar muito, vão. Isso aí vai. Porque pai é cliente, assim como o aluno é cliente. Ele não pode esquecer isso, tá? Aluno e pai são clientes ali, do governo. Porque estão pagando. Claro, com impostos. São clientes. E são tratados da pior forma. Muitos pais, essa semana, 2 pais vieram falar comigo, Lucas, reclamando. Vieram reclamar
por conta exatamente disso tudo que a gente abordou, né? Porque, às vezes, a gente sabe que tem a dificuldade lá dos pais de acesso à internet, eles reclamam. Mas pensa, Lucas, tu trabalha um dia inteiro. Chega em casa à noite. Tu vai ter que ajudar o teu filho a fazer as atividades. E aí, se coloca no lugar do pai. Sim, é muita dificuldade. Eu imagino que nesse cenário, Jorge, realmente nós tenhamos muitas dificuldades. Mas num cenário em que a internet seja mais presente nas escolas, por mais que as aulas sejam presenciais, que os professores se motivem e motivem os alunos, ou que a escola consiga se motivar, vamos ainda ter muitas dificuldades. Eu ainda sou mais pelos pais, porque eu vejo muitos pais chegando na escola, pisando em ovos para conversar com o professor, com direção, com medo de não ser atendido ou de ser maltratado. Essa restrição no atendimento me incomoda muito. Isso também. Aí me incomoda. Chegar pisando em ovos, com medo de não ser atendido, com medo de ser xingado, porque acontece. Pedindo, assim, 20 vezes por favor, 20 vezes dá licença, 20 vezes me ajuda. Então, tem que mudar primeiro esse sistema. Se mudar esse sistema, muita coisa automaticamente já melhora. E aí é que está, Jorge. Isso é novo também. Porque abre o acesso, né? Isso, nós temos que ter o novo em mente, não só do acesso à internet, mas o novo em todos os sentidos. Gostaria de mandar um abraço para Maria Goretti Feliciano da bateu Rosa. Palma para a fala da Kátia. Eu concordo com a Kátia. Kátia, eu não tô discordando de ti, não. Lembrando, a Maria Goretti é minha tia, hein? Um abraço para ela. Um abraço. Prazer em conhecê-la por aqui, né? Conheci a sua tia. Bom, mas eu não tô falando, não tô discordando da Kátia, porque os pais... Tá sim. Não, tô brincando. Os pais realmente reclamam. Os pais realmente reclamam. E pro papel do professor é muito difícil ficar ouvindo só reclamação. Mas sim, a gente tem que ver que o problema é muito maior que isso. É o que nós falamos, é algo do novo, ou seja, você tem que mudar algo que envolve um sistema educacional para isso chegar nas secretarias de Estado, nos municípios, nas escolas e aí sim chegar aos profissionais da educação. Falar em sistema educacional, nós temos aí a notícia fantástica do IDEB. O IDEB, eu tô curioso para saber, porque a prova do IDEB, a provinha, eu acho que é a provinha Brasil, né? Ano que vem. Isso, provinha Brasil. O que a Kátia comenta? Tenho como base alunos da escola que trabalho. Vejo o empenho dos professores e pelo meu filho estudante. Sempre tem quem não quer disponibilizar seu tempo para os filhos. A educação não está podendo ser terceirizada nesse momento. Concordo plenamente. Uma terceirização da educação seria realmente, né, o fim dos tempos. Terceirização não concordando no sentido que ela propõe, né? Terceirizar e deixar ao léu, né? É porque assim, você tá usando como base a sua escola, né? O empenho dos professores e do seu filho que é aluno. Você observa, você vê como é. Mas, infelizmente, essa realidade positiva, ela varia muito. Varia. Né? Eu não sei qual que é a escola, deve ser, eu não sei se é municipal ou estadual, mas aí em contrapartida nós temos escolas que o cenário é oposto, né? O cenário é outro. Estão achando que estão de férias. E Jorge, tem cenários também, que a Kátia até comentou, né? Tem cenários em que você tem a educação digital, né? O acesso. Eu nem entro na educação digital, né? Que é palhaçada. E muitas vezes os alunos preferem pegar o material impresso e não devolvem. Tem aquele contexto do aluno que já não era tão ativo em sala de aula, ele continua da mesma maneira. Falar nisso eu vou ter que comentar. A Kátia colocou que é municipal. Legal. Municipal? Visse o erro da Globo? Qual erro? A Globo foi falar sobre o IDEB. Até, eu acho que foi o seu Hélio. Se o seu Hélio está assistindo, eu acho que ele que compartilhou no Facebook sobre... Aí eles botaram assim, como o modelo de Paulo Freire funciona. Eles fizeram uma sátira com um índice que a Globo colocou do Corona. Colocou transmissão com com C cedilha. Olha só. Transmissão do Corona. Deve ser transmissão do canal da TV. Aí linkaram. E tá nas redes sociais. Eu assisti, eu recebi hoje. Eu achei aquilo ali... Isso acontece, né? Isso acontece. Mas é um local jornalístico. Não pode acontecer isso. Não deve, né? Não deve acontecer, mas acontece. Eles perdem tempo falando do presidente, mas eles não cuidam da própria pauta, né? Bom, o IDEB. O IDEB. Vamos ver desde 2005... nós não tivemos um aumento tão significativo. Vamos ouvir a matéria.
O IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Ensino Médio Brasileiro, cresceu 0,4 pontos entre 2005 e 2017. Em 2019, o índice alcançou 4,2 pontos, sendo comemorado pelo governo federal como a maior evolução da edição. No entanto, a meta de 5 pontos prevista para o ano não foi atingida. Os resultados foram divulgados nesta terça-feira pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e pelo Ministério da Educação. 2 estados se destacaram entre os melhores resultados do ensino médio, Goiás e Espírito Santo. Os dois atingiram 4,8 pontos, sendo que o estado de Goiás foi o único a alcançar a própria meta estipulada. Já o Pará e o Amapá tiveram os resultados mais baixos, com 3,4 pontos. Durante a coletiva de divulgação dos resultados, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, destacou que, para melhorar os índices, o Ministério pretende dar maior atenção aos professores. Agora, eu gostaria de dar uma atenção um pouco mais perto aos senhores professores. Um professor bom, ele embaixo de uma árvore, ele impacta a vida de uma criança, e é isso que a gente precisa, capacitar os nossos professores e valorizá-los. Eu não posso entender um professor tendo que dar aula de manhã, de tarde, de noite, para poder ter um sustento mínimo e digno para a sua família. Os anos iniciais do ensino fundamental apresentaram leve crescimento no indicador, chegando a 5,9 pontos, o que representa um aumento de 0,1 ponto em relação à edição anterior, e segue a tendência de evolução das outras edições, superando a meta prevista de 5,7 pontos. 9 unidades da federação alcançaram IDEB maior ou igual a 6 nos anos iniciais do ensino fundamental. São Paulo, Distrito Federal, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Ceará, Goiás, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Já o Pará teve o resultado mais baixo, com 4,9 pontos, mas superou a própria meta de 4,7 pontos. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007 para monitorar o desenvolvimento da educação no Brasil, reúne resultados do fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. Da Rádio Nacional. E aí, Lucas, vice aí que Santa Catarina, ele está entre as 9 unidades da federação que alcançaram o IDEB maior ou igual a 6. Isso, Jorge. Sempre lembrando que o IDEB ele é realizado a cada 2 anos, né? E mediante algumas provas e tal. Depois a gente vai comentar esses indicadores. Mas o mais interessante, né, Jorge, é que Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal, né, sempre estão ali, né, despontando nesse indicador. Só que daqui a pouquinho a gente vai rodar uma matéria aí sobre o caso de Santa Catarina, vai analisar alguns municípios, uma parte do nosso programa interativo, vai ser bem legal. Mas, Jorge, eu gostaria de destacar que o IDEB, o ano que vem, Jorge, como vai ser o ano que vem? A cada 2 anos nós temos provas, né, para investigar, para analisar esses dados. Lembrando que os dados divulgados são referentes a 2019, ao intervalo 2018-2019. O ano que vem teremos prova novamente, Jorge. Teremos a aferição desses dados. O que esperar do ano que vem? Dá medo, porque a gente já está tendo um péssimo qualidade. Eu acho que Santa Catarina o padrão vai diminuir. Eu acho que a todo o território nacional a tendência é que haja uma diminuição. E nos gráficos, né, que depois a gente vai analisar, né, vai discutir aqui com os colegas que estão ouvindo, nossos ouvintes, a gente vai ver que houve aí um cenário de evolução, um cenário gradativo. Eu não sei o porquê que um índice tão bom, né, uma ideia de medir, né, de aferir esses índices, começou tão tardiamente. O nosso secretário da Educação vai ter um problema aí bem grande agora, porque assim, o ensino médio ele tá bom. Tá legal. Quer dizer, pode melhorar, mas ele não tá uma média ruim, Santa Catarina, mas o ensino fundamental tá baixo. Ou seja, a partir do momento que o nosso secretário da Educação, o nosso governador chegar em campo, a coisa começou a desandar. Vamos ver a matéria aí, Lucas. Do 1º ao 5º ano, Santa Catarina apresentou estagnação, com 6,5 na média geral, considerando escolas da rede pública e privada. O estado ficou com a 2ª melhor nota do país. Já nos anos finais do fundamental, a nota caiu e se igualou à registrada em 2015.
5,1 na média geral, também considerando as redes pública e privada. A meta era chegar à média 6. No ensino médio, houve avanço aqui no estado. A média geral nas redes pública e privada foi de 4,2, a 7ª melhor do país. Mesmo assim, longe da meta, que era de 5,4. O resultado é o melhor desde 2011, quando Santa Catarina liderava no país. Naquela época, o IDEB do ensino médio era por amostragem. Apenas algumas escolas participavam. Desde 2017, todas as unidades públicas passaram a ser avaliadas. O IDEB é o principal indicador de avaliação da educação brasileira e considera a nota obtida pelos alunos nas provas do Sistema Nacional de Avaliação, feitas a cada 2 anos, e também os índices de aprovação dos estudantes. Com os resultados, a Secretaria de Estado da Educação já pensa nos desafios futuros. Fortalecer alguns programas de gestão que já temos em curso e implementarmos novas ações no plano de ação visando a melhoria da qualidade na educação. Dessa forma, com programas de ação continuada, com investimento e melhoria na qualidade, na infraestrutura, na tecnologia nas nossas escolas, que nós haveremos de fortalecer o sentimento de pertencimento dos estudantes para com as nossas escolas e conseguirmos continuadamente melhores resultados. Essa escola da rede pública municipal de Ceará atingiu a nota 8,2, motivo de comemoração e de relembrar projetos importantes, que sempre têm como base o envolvimento da família. Temos espaços diferenciados, onde os alunos podem estar respirando conhecimento e aprendizagem. Gostamos muito de falar que uma nota como essa, ela é costurada por muitas mãos, porque envolve muitas pessoas. E temos principalmente pai e mãe que apoiam os seus filhos nas atividades escolares e apoiam a escola que o filho estuda. Acreditamos muito que essa é a força e que essa é a educação que tem que estar sempre melhor. Grande abraço, Vanessa Silva. Depois tem programa do Robson e da Vanessa, que é um programa de pagode excelente. Muito legal, eu já acompanhei também. Que dizer. Bom, primeiro ao 5º ano, a nota 6,5. Ensino médio 4,2. Que coisa, né, Jorge? Só que nós devemos entender que leva em consideração dados de evasão, né, pessoas que deixam prova em branco. No ensino médio a gente sabe que... Né? Eu achei engraçado que o ministro falou a seguinte frase. Ministro não, o secretário. Fortalecer programas de gestão. Que tipo de gestão tu acha que ele tá falando aqui? Olha, difícil de entender, né, Jorge? Que tipo de gestão que ele tá insinuando? Só que eu imagino, né, que o governo do estado, né, o Natalino ali, os novos secretários de educação, ele ainda vai ter muito trabalho, Jorge, porque ele recebeu uma herança um pouco cansada também, né? Mas se a gente colocar sempre na ponta do lápis, que é herança, nunca vai mudar, nunca vai mudar nada. O que eu tô dizendo é assim, fortalecer programas de gestão. Eu acho... Que está já em desenvolvimento. Por que já não estava? E por que sempre interrompido e nunca dado continuidade? Né? Porque sempre tem que se Olha, criar eu tenho saudade novo, quando né? o diretor era mandado. Não era votado. Porque esse negócio de votação de diretor tá dando mais problema do que antes. Muito mais problema do que antes. Tá complicado. Porque você acha o reizinho, o que manda e desmanda na escola. Antes não era assim, não. Antes não fazia, já era tirado. O governador já vinha direto lá da pasta. Já mandava, tirava e já trazia outro. Agora não. Agora é democrático. Não, acho que isso é democrático. É que na verdade, Jorge, nós e aí a gente vê o número do IDEB, do ensino médio, que não é, que é algo que o ensino fundamental 2 é do Estado. Também dos municípios, né? A secretaria também, mas o Estado tem muita parceria com o Fundamental 2. Tem, é dividido. É muito bem dividido, principalmente o 2, Fundamental 2. Tem muitas escolas que ainda tem o Fundamental 2. Ou seja, já veio lá do secretário da Educação uma má gestão, né? E isso eu nem vou falar má gestão de algumas escolas, eu vou falar má gestão lá de cima da sede. E agora repercutiu no ensino médio.
Porque a gente tá vendo a quantidade de escolas, de alunos que vêm pro ensino médio sem saber coisas básicas do fundamental. É ou não é, Lucas? É verdade, e isso gera o quê? Indicadores de aprovação automática. Por isso, Jorge, que muitas vezes alguns municípios se destacam. Porque o IDEB ele não leva em consideração somente uma prova, somente um exame. Ele vai levar em consideração dados que envolvem evasão, vai levar em consideração dados que envolvem aprovação. O que acontece? Há municípios, né, e escolas estaduais, escolas municipais, escolas particulares, enfim, todas as instâncias que aprovam a rodo. Isso aprovam todo mundo. Como que tá o IDEB aqui de Cocal? Vamos dar uma analisada então, Jorge. Aqui Cocal do Sul, foi com todos os municípios, né, tem a nota, se eu não me engano, a nota é a mesma, né, 6.5? Isso. Jorge, primeiro então, já que eu estou aqui no site do INEP, né, a gente tá no site oficial. O IDEB, vamos analisar primeiro até o 5º ano, de Criciúma, Uruçanga e Cocal. São os nossos principais ouvintes. Criciúma, então, em 2019, chegou a 6.2. A meta projetada era 6.5. Mas 2017, como que tava? 2017 estava 6.2 também. Ou seja, a gente já vê aí uma falta de avanço. Né? Estagnou a educação em Criciúma, porque de 6.2 mantém 6.2. Não diminuiu, mas também não cresceu. Isso. Já Cocal do Sul, em 2017, 6.6, passou para 6.5. A meta, em 2019, era 6.3, cumpriu a meta. Então a Câmara Municipal de Criciúma tem que criar algum projeto educacional para que esse IDEB aumente urgentemente. O IDEB. Falar nisso, eu vou trazer um assunto aqui que eu fiquei... Eu já ia dizer coisa pior. Vou me controlar porque eu ia dizer coisa pior. Fiquei horrorizado quando eu entrei no site da Câmara e não vi o intérprete de Libras traduzindo sessão. Olha só. Criciúma já toda a vida tem o tradutor de Libras fazendo a tradução na Câmara. E por que Cocal do Sul não tem? Então não tem surdo aqui na cidade. Eu vou pesquisar a quantidade de surdos que tem aqui em Cocal do Sul e vou trazer pro programa, porque isso aí é inconstitucional. É aquela contenção de gastos, Jorge, que é uma contenção burra, né? Porque no final das contas... com a cadeirinha de couro lá sentadinho, discutido que nem... Eu entrei essa semana no site deles... Aquele site maravilhoso que eles têm. Que não tem nada? Que não tem nada. Discutindo. Não tinha nem discussão. Nem coisa de educação. Bom, educação não encontro ali faz tempo. Mas enfim, Uruçanga. Vamos ver aqui o caso então de Uruçanga. O IDEB de Uruçanga. Vamos ver como que tava. Vamos ver aqui, abrindo aqui 2017 para 2019. Lembrando que 2021 sai uma nova nota. Então, acredito que ano que vem vamos ter aí uma grande dificuldade por conta desse ano, né? Isso. Vai repercutir em 2021. Até o 5º ano, Jorge. 2017 era 6.6, 2019 passou para 6.8. Temos aí um crescimento. A meta era 6.4 e para 2021 é 6.6. Ou seja, 2019 superou a meta de 2021. Então provavelmente a meta de 2021 vai ser alterada, né? Isso. Agora vamos para o 9º ano. Vamos analisar o 9º ano de todos esses 3 municípios. Criciúma, em 2019, alcançou 4.9. Nossa. A meta era 5.4. Para 2021, ou seja, lá no ano que vem, que é logo ali, 5.7. 2017 foi 4.7. Foi 4.7, passou para 4.9. Eu sei que tiveram escolas, essa é a média geral, mas tiveram escolas que tiveram média maior. Teve. Nós tivemos escolas municipais, estaduais, algumas escolas particulares também se destacando muito, né? Mas é claro, nós sabemos, né? A escola particular nem vamos entrar no mérito, acho né? Que não. Não vale a pena. Não vamos humilhar a pública. Bom, Cocal do Sul alcançou em 2017 5,5, 2019 5,5. Manteve. A média, né? A média nacional, aliás, a meta, né, nacional seria 5,7 estabelecida para a Cocal também. Vamos se mexer, 2021, 5,9. Vamos se mexer porque o ensino fundamental 2, ali o 9º ano, ele repercute muito no ensino médio. Isso. E o ensino médio? Bom, o ensino médio é de responsabilidade de escolas particulares, né? E também Vamos de focar escolas... no Estado. Isso. Quando a gente fala, por exemplo, de escolas do município de Criciúma, aliás, vamos começar por Cocal, já que está mais próximo aqui. Cocal, 2017, 3,7. 2019, 3,9. A meta era 3,9, Jorge. Eu não acredito.
A meta era 3,9. Então, ficou na média. Só porque assim, Jorge. Não, pera. É uma nota baixíssima. É uma nota muito baixa. Não pode. É uma nota muito baixa. Quer desenvolvimento na cidade como? Vamos comparar com Criciúma, então? Criciúma, em 2017, registrou 3,7. Esse ano, 2019, né, o último lançado aí, 4. A média, né, aliás, a meta era 3,9. A gente tá falando só de Criciúma, tá? Criciúma. Porque a média estadual é 6,5. Isso. Não. A meta, né? É, a meta. A meta para 2019 era 3,9. Então, o Criciúma alcançou nas escolas estaduais, federais e também particulares. Só que não alcançou, vai ter que aumentar aí um décimo. Vai ter que aumentar um décimo para alcançar a média em 2021. Acho difícil. Agora, quando nós falamos de Uruçanga, falando do ensino médio, 3,8 em 2017, 4,4 em 2019. Temos o maior indicador, né? Temos um índice, um aumento, né? Isso. E a meta era 4,1, ou seja, superou 0,3. De todos os municípios aqui, eu acho que o que se destaca é Uruçanga. É Uruçanga, Jorge. Eu acho que Uruçanga está de parabéns. Tem aí um crescimento considerável, não estão estagnados. Ou seja, eles estão em processo sempre de melhora. Vou ter que elogiar a escola estadual... Aqui eu trabalho. Barão do Rio Branco. Aqui eu trabalho, que eu esqueci o nome. Parabéns. Barão do Rio Branco, parabéns. Ali eles têm um trabalho e um esforço muito grande com os alunos referente à nota do IDEB. Então, o esforço deles a gente está vendo aqui, ó. Teve crescimento. Isso. E tem que continuar crescendo, né? Jorge, Quer falar de escola privada? Escola privada. Eu quero saber de Criciúma, escola privada de Criciúma. Vamos a nível estadual primeiro, já que tem um grande debate. Não, aí tu já tá humilhando. A nível estadual, as escolas particulares, 7,7. Tava 7,9, decaiu. Isso, mas cumpriu a meta que seria exatamente o mesmo valor. Criciúma. 8. Agora, oitavos e nonos anos, oitava série, nono ano, 6,9. Tem escola particular aqui em Cocal? Eu acho que tem sim. E Santa Catarina, né, quando a gente fala de escolas particulares do ensino médio, 6,2. Também longe da meta, hein, Jorge? Mas é um indicador bem alto. O estado todo. Olha, só escolas particulares do estado. Dá uma olhadinha ali, Cocal. Vamos olhar Cocal. Wellington Scarpari, conhece? Conheço, foi meu aluno. Um forte abraço, tamo junto, Jorge Lucas, abraço. O que você quer ver aqui, Jorge? Olha Cocal, escola particular Cocal. Wellington, boa tarde. Eu não sei se eu conheci. Eu conheci? Isso, ele era do MI 12 o ano passado. Então eu conheci, eu trabalhei ano passado lá com o Lucas. Isso. MI 12 eu trabalhei no 11, né? No 11. No 12. Um abraço, Wellington. Vamos ver então escolas particulares. De Cocal aqui aí. Não aparece nenhuma privada cadastrada. Não tem. Olha Criciúma. Vamos ver o IDEB. Vamos humilhar um pouco a escola pública, né? Infelizmente porque tem acontece, mais. Às vezes até alguns professores são melhores e a estrutura é melhor, né? Privado me parece que não aparece quando a gente filtra por município. Não. Vamos levantar para a semana que vem? Vamos levantar. Mas dá para quem tem curiosidade, né? O site é ideb.inep.gov.br, né? Então, digitando aí, você tem o acesso também à escola, né? Que você participa, que você está, né? Se alguém tiver alguma escola aí que queira pesquisar, né? Os dados, é só nos enviar que automaticamente aí a gente pesquisa e discute. A gente vai deixar a página aberta. Lucas, o MEC está preocupado com o desenvolvimento intelectual das crianças lá na primeira infância. E aí ele lançou um programa para estimular o desenvolvimento. A gente trouxe aí a matéria para falar sobre isso. É notícia em 2 minutos. Famílias de todo o país podem ter acesso de graça a 40 livros em formato digital para ler, imprimir e pintar, além de uma série de vídeos com cantigas e fábulas animadas. A iniciativa faz parte do programa Conta Pra Mim, do Ministério da Educação e Cultura. O objetivo é estimular o desenvolvimento intelectual na primeira infância com técnicas simples, usadas pelos pais dentro de casa. Para acessar o conteúdo, basta ir ao site alfabetização.mec.gov.br/. Bom,
deixa eu falar para vocês, eu acessei o site, vamos falar um pouquinho. É uma iniciativa do programa Conta Pra Mim, no Ministério da Educação. Ele quer estimular o desenvolvimento intelectual da primeira infância. E é uma forma dos pais poderem auxiliar, né, as crianças em casa. Nós temos aí a primeira infância, estamos falando aí as crianças aí, né, até os seus 5 anos de idade. 5, 6 anos. É importante salientar que todo o conteúdo do programa ele está nesse site. Eu vou falar novamente qual é o site. alfabetização.mec.gov.br/conta pra mim. Eu assisti lá, são vários vídeos, Lucas, muito bacana mesmo, como que os pais podem utilizar. Então você que é pai, seus filhos, tem filhos aí da primeira infância, são pequenininhos, é um site com materiais didáticos de excelência, é uma qualidade muito boa e é uma forma nessa pandemia dos pais já estimularem as crianças para que elas não fiquem aí sem uma direção nessa época que estão em casa, né? Assim, a gente sabe que a função dos pais é muito importante nessas horas e o MEC lança um programa que eu achei bem bacana, Lucas, esse programa. Pois é, eu também acessei o site, achei bacana, né? As técnicas são simples, né, Jorge? A gente pode colocar que as técnicas ali fornecidas são simples, mas como é um material gratuito, de fácil acesso, eu acho que tem que ser valorizado. Muitas vezes a gente imagina que não tem nada de novo, não tem nada de interessante sendo lançado. O MEC, a TV Escola, todos esses canais de comunicação, né, são canais de comunicação com os habitantes, com os professores, né, enfim, com qualquer ser humano que reside aqui no nosso país. São muito legais, são muito vistosos, são trabalhos muito significativos. Porém, muitas vezes são desvalorizados, né, Jorge? Eu conheço pessoas que nem imaginam que existam, por exemplo, o canal TV Escola. Eu passava as tardes assistindo muita coisa lá, na época que se usava parabólica em casa, programas educacionais da TV Escola. Então, no final das contas, quando se lança algum programa, ou alguma inovação, algum material de acesso gratuito, a gente vai sempre divulgar. Por exemplo, né? Eu sei de escolas no Rio Grande do Sul que utilizam a rádio para transmitir assuntos educacionais. Sim. Mas não é programa de educação como a gente traz. É conteúdo mesmo. É professor dando aula através do rádio. Achei interessante. Acho interessante, Jorge. O ministro da Educação falou do protocolo de biossegurança. E esse protocolo ele é para orientar volta às aulas presenciais e ele foi publicado essa semana. Vamos ouvir. O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira o protocolo de volta às aulas para todo o país. A decisão sobre o retorno cabe aos gestores locais e as orientações do Ministério são para a retomada segura. O protocolo foi publicado na página do Ministério da Saúde na internet. É um guia de 16 páginas com linguagem acessível para que toda a comunidade escolar possa entender como ficar segura. O secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Parente, informou que o Ministério repassou 454 milhões de reais para apoiar a volta das aulas presenciais. Ele resumiu as orientações do guia. Explicar sobre o uso obrigatório da máscara facial, obviamente, respeitando aquelas situações em crianças muito pequenas que não é indicado utilizar. Manter os ambientes limpos e ventilados. Orientar a higienização das mãos e punho. Orientar que não se deve levar as mãos ao rosto, especialmente olhos, boca e nariz. Deixar acessível materiais para higienização das mãos em vários locais da escola. Como o Ministério da Saúde detectou que muitos municípios, pobres, com poucos recursos, não tinham condições para comprar, por exemplo, álcool gel, máscaras. Então, o Ministério da Saúde, como o secretário Elcio já falou, existem obrigações que são de estados e municípios, mas o Ministério da Saúde sempre ajuda, auxilia os estados e municípios. O Ministério também anunciou o repasse de 319 milhões de reais para cuidar das chamadas populações específicas. São pessoas que vivem em localidades remotas, como as de campo, florestas, águas, quilombolas e assentamentos, abrigos, centros de acolhimento e albergues noturnos, instituições de longa permanência para idosos, unidades prisionais e socioeducativas, acampamentos de populações ciganas ou circenses e áreas de comunidades e favelas.
Também nessa sexta, o Ministério da Saúde atualizou os valores repassados para o combate ao coronavírus. Dos 175 bilhões de reais previstos no orçamento e em créditos extraordinários, o Ministério destinou 41 bilhões e 700 milhões exclusivamente ao enfrentamento à pandemia. Parte desse valor foi usada diretamente pelo governo federal e quase 26 bilhões exclusivos para o tratamento da Covid-19 foram repassados ao Distrito Federal, estados e municípios. Pela internet, é possível acompanhar o repasse de verbas e o que tem sido feito com esses recursos. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, inaugurou um painel online que monitora as ações contra a pandemia. A diretora da Anvisa, Meiruzi Freitas, explicou o que pode ser encontrado nesse painel. Ele consta um monitoramento tanto da importação, da fabricação e venda dos medicamentos anestésicos, relaxantes musculares, sedativos, utilizados nos pacientes que necessitam de intubação orotraqueal, a chamada ventilação mecânica, no sentido de mapear e mostrar aonde os produtos estão e favorecer o abastecimento, a divisão equânime e também trazer a transparência das ações adotadas para que o próprio cidadão, a própria imprensa, todos que tenham necessidade de ter conhecimento dessas informações, elas estejam disponíveis. Sobre as vacinas contra a Covid-19, o Ministério da Saúde informou que, em breve, vai começar a publicar relatórios das pesquisas feitas com mais de 38 mil voluntários no Brasil. Das 9 vacinas em fase 3 no mundo, a última de testes, 4 estão em testes no Brasil. Em diferentes países, são ao todo 243 imunizantes em desenvolvimento. E nessa sexta-feira, o mundo ultrapassou a barreira dos 30 milhões de infectados pelo coronavírus. No painel da Universidade Johns Hopkins, são 30.316.394 pessoas com diagnóstico positivo para a Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, 4.495.000 delas estão no Brasil. Nessa sexta foram registrados 39.797 novos casos da doença e 858 novas mortes. Até agora, 135.793 brasileiros perderam a luta contra a Covid-19. Então, Lucas, a gente está presenciando mais uma vez o Ministério da Saúde trazendo aí dicas de biossegurança. Nós estamos aqui aguardando a queda, é isso? É isso. De biossegurança para as escolas. Esse protocolo, eles são aí 16 páginas e nós vimos aí várias recomendações. Mas se nós analisarmos aí a nível mundial, a situação ela tá complicada para voltar às aulas, né? Jorge, no nosso país, né? Isso. E também a nível mundial, Jorge. Nós tivemos aí casos de países que as aulas foram retomadas e em seguida elas foram paralisadas, né? Eu posso citar um exemplo de Israel, posso citar o exemplo da França e também posso citar um exemplo de Portugal, ou seja, há ali um retorno, mas em seguida interrupções. Claro que são interrupções pontuais, mas a gente sabe que esse retorno tem agravado sim a pandemia. E muito pelo contrário do que se imagina, né, a pandemia ela ainda não tem como ser totalmente cessada, né, Jorge? Porque a gente sabe que não é sazonal. Ou seja, não depende diretamente de uma estação climática. Claro que as pessoas que foram contaminadas e que se salvaram, né, que felizmente não acabaram falecendo, elas vão relatar que muitas vezes foram sintomas bem leves, outras vão relatar que tem aí consequências e sequelas profundas na respiração. Só que no final das contas nós devemos imaginar, Jorge, que um retorno total das aulas seria muito perigoso. Um retorno parcial eu acho que vai acabar acontecendo. No caso do nosso estado, tem tudo para acontecer a partir do dia 13 de outubro, pelo menos com o ensino médio, com a educação de jovens e adultos. Porém, imagino eu que ainda não será um retorno normal, não será um retorno total e vai se pregar todo o cuidado, né, com as aulas, com as atividades que possam gerar aglomeração. Vai ser tudo muito individualizado, na minha opinião. Buscando sempre atender aqueles alunos que
mostraram, né, muitas dificuldades nos momentos não presenciais. Eu acho que tem que ser analisado melhor, né? Porque estão falando do retorno estadual, mas nós temos aí diferentes municípios com diferentes realidades. Isso. Então eu acredito que assim, volta estadual, calma, no estado, mas e como que fica cada escola estadual dos municípios? São realidades diferentes. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui de Uruçanga, que estava há um tempo atrás estava com o índice maior de Criciúma. Sim. Né? A gente teve, Criciúma já passou, mas Uruçanga estava um índice maior de coronavírus do que a própria Criciúma. Né? Um tempo, eu acho que o quê? 2 meses atrás? Eu acho que por aí. Então, como que uma escola estadual de Uruçanga e de Criciúma podem abrir igualmente? Isso, Jorge. E salientando que existe, sim, um mapa de risco, né? Elaborado ali pelo governo do estado. E no final das contas, o que é ilustrado ali, Jorge? As zonas de risco, né? Regionalizando esse risco. E ali nós temos um risco, né, muito grande, principalmente aqui no extremo sul de Santa Catarina, na Grande Florianópolis. Me parece que a única região que escaparia, né, que seria possível um retorno parcial nesse momento, não estou falando de 13 de outubro, estou falando do dia 19 de setembro, seria o extremo oeste de Santa Catarina. Cidades como Dionísio Cerqueira, São João do Oeste, e me permita dizer, São Miguel do Oeste também, me permita dizer que são cidades muito pequenas, municípios que possuem, em sua maioria ali, menos que 10 mil habitantes. Então seria um retorno muito cuidadoso também, com muita precaução, só que eu imagino que do extremo oeste para o lado leste do nosso estado, nenhuma condição para um retorno sequer parcial, pelo menos com essa situação que setembro está ilustrando. Vamos aguardar. Mas o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, eu acho que ele está concordando com o nosso ministro, com o nosso secretário de Educação. Acho que eles estão ali bem simpáticos, os dois. Você acha que eles estão convergindo? Eu acho... Não, acho que... porque o Bolsonaro, ele foi aí, bateu de frente com os sindicatos e deu um recadinho aí para os professores. Vamos ouvir aí o que o nosso presidente falou essa semana. Além de dizer lá atrás, né, tudo que eu achava que devia ser feito, tudo aquilo que eu tive oportunidade e não me omiti, tomei uma decisão, falei da cloroquina, falei da vitamina D, né, falei que essa história fica em casa, né, a economia a gente vê depois, não é assim, tá vindo a conta para todo mundo pagar aí, a questão de deixar também a garotada em casa. Nós somos o país que tem o maior número de dias da molecada sem aula, só está faltando nós. Então hoje mandei uma mensagem até para o ministro Milton da Educação, tá certo? Que para ele se preparar, né, e começar a orientar, já que a adesão não é nossa, essa orientação aos governadores do prefeito, para que se volte às aulas no Brasil, que é inadmissível, né? Perdemos um ano letivo. Por outro lado, fica havendo sindicatos dos professores, o pessoal deve saber como é que é composto, né, a ideologia dos sindicatos professores pelo Brasil quase todo, né? É um pessoal de esquerda radical, né? Que para eles está muito bom ficar em casa, por 2 motivos. Primeiro que, para eles, dos sindicatos, eles não trabalham, ficam em casa. E outra, né, colabora para que a garotada não aprenda mais coisas, né? Não volte a aprender, a se instruir. Um minuto de silêncio? Olha, Jorge, muitas vezes nós evitamos críticas, né, ou tecer críticas governamentais, até o governo do estado, o governo a nível nacional, mas essa fala do Bolsonaro foi extremamente infeliz, incabível, né, não faz muito sentido. Quanto à questão do sindicato, ele pode ter alguma divergência, realmente é um direito de qualquer um. Isso é um direito de qualquer um cidadão de bem, como ele gosta de usar esse termo, né? Mas o outro contexto que fala sobre os governadores, os prefeitos, né, essa autonomia, ele me parece competir com o que foi estabelecido pelo próprio MEC. Então me parece ali, ele tem uma dificuldade para se expressar e para entender a situação do coronavírus no Brasil. Eu acho que nós já passamos muito facilmente aí das 130 mil mortes. Não sei se estamos no exato momento de um retorno às aulas,
Também acho que algumas pessoas estão exagerando, frequentando praias em horários indevidos, provocando aglomerações. Não estou falando que não se deve ir barzinho, no shopping, na praia, até pode ir, mas as aglomerações é claro que a gente sabe que podem, né, propiciar mais casos de coronavírus. E no caso das escolas, Jorge, você imagina uma escola sem aglomeração, Jorge? Você imagina um professor lecionando o tempo todo com máscara e os alunos não ficarem dispersos, todos mascarados, um longe do outro? Escola me passa a ideia de integração. Eu não sei se esse pensamento, né, essa fala do Bolsonaro converge com o que a gente espera de retorno para as nossas escolas. Eu não entendo uma coisa. Por que quer que a escola abra, só que não tem um servidor para atender no INSS, uma Casan tá fechada, uma Celesc? Pois é. Aí as Casan, Celesc, INSS, pessoas que estão passando fome, pessoas que estão precisando de dinheiro e tem que depender daquele INSS, daquela perícia, eles não conseguem. E quem é o chefe é ele, porque é do governo federal, o INSS, fechados, e aí quer abrir escola. Eu não sou contra quando ele diz que a maioria dos sindicalistas são petistas. Isso aí eu concordo em gênero, número e grau. Que a gente sabe que a maioria dos professores, no geral, são petistas. Eu não vou criticar isso. O que ele disse não está errado. A maioria é de esquerda. Isso aí não tem o que dizer. E sim, muitos professores sindicalistas acham que estão de férias. Não discordo também. Agora, muitos e muitos professores, em sindicalistas ou não, estão trabalhando em casa. E trabalhando horas muito mais do que se tivesse em casa e se tivesse indo para a escola. Acredito que uma fala radical não seja a solução para resolver isso. E classificar sindicalista como petista, eu acredito que é um confronto. Não precisava ter dito isso. Mas a gente sabe que muitos professores sindicalistas são petistas, muitos enrolam e não dão aula. Muitos. Porque eu traduzi as aulas deles. E Jorge, nós também temos aí a opinião, né? Ou seja, já que a gente falou a nível nacional, é importante dizer como vai ficar na principal capital do nosso país. Ou seja, em São Paulo. É a maior cidade do país. Como é que a Prefeitura de São Paulo vai se comportar nesse momento? Vamos assistir. 0,9. O anúncio é a retomada e a liberação a partir do dia 7 de outubro do ensino superior. O ensino superior está relacionado muito mais ao inquérito dos adultos, não tendo relação com o inquérito infantil. Várias atividades já retomaram as suas atividades aqui na cidade. Nós temos um protocolo, que é um protocolo feito pelo governo do Estado de São Paulo para a retomada destas aulas do ensino superior, respeitado, claro, a autonomia universitária, o entendimento de cada universidade, respeitado a proporção e a quantidade de alunos, distanciamento social, mas não tem mais sentido, com os dados que nós temos, continuar a proibir o ensino superior na cidade de São Paulo. E em relação aos alunos de 0 a 17 anos, responsabilidade do município, do Estado, da rede privada, nós vamos liberar, a partir do dia 7 de outubro, as atividades extracurriculares. Da mesma forma que nós já temos a liberação de cursos não regulares pelas escolas particulares de inglês, de matemática, de línguas, nós também estamos liberando essas atividades extracurriculares, respeitado também o protocolo já elaborado pelo governo do Estado de São Paulo, aqui no município. É uma forma da gente ir modulando, verificando como é que isso se dá na cidade de São Paulo, para que a gente não tenha que retroceder. Até agora, a cidade de São Paulo
conseguiu abrir o processo de flexibilização sem ter que retroceder. Nós estamos há várias semanas com redução na quantidade de internações, redução na quantidade de óbitos, e é exatamente com essa mesma cautela que nós vamos iniciar esse processo agora no setor educacional. Vamos continuar a realizar os inquéritos tanto de adulto quanto de crianças para poder avaliar se é o caso de manter essa mesma linha ou de ter outra posição a partir do dia 3 de novembro. Então, continuamos a realizar os inquéritos, continuamos a estudar para poder verificar o que é possível fazer a partir do dia 3 de novembro. Dizer que esse é um tema que não só a Prefeitura, como o Governo do Estado, vem recebendo pressões de tudo quanto é lado, de tudo quanto é forma, de tudo quanto é solicitação. E é exatamente a tranquilidade e a certeza de que nós estamos fazendo o que é recomendado pela área da saúde. Nossa, que fala monótona dele. É verdade, esse foi o Bruno Covas, né? É interessante entendermos como funciona, né, essa possibilidade de volta em São Paulo, mas a prefeitura somente liberou, né, Jorge, ensino superior e atividades extracurriculares. Vale aí um curso de inglês, algo que envolve dança, enfim, extracurricular. Aulas presenciais para educação básica, não. Nesse momento, ainda não é o momento ideal, segundo Bruno Covas, principalmente porque São Paulo vive realmente o que é uma pandemia, né, Jorge? Os casos tendem a crescer sempre e mostram-se, né, sempre em um crescimento exponencial, principalmente ali nos meses de junho e julho, né? Eu tô curioso o que vai acontecer com a educação se a gente ficar sem governador, sem a vice. Aqui em Santa Catarina... Até já abriu, já foi aprovado por impeachment, né? Isso, nós tivemos... Foi ontem, né? Foi ontem que nós tivemos a admissibilidade. Ontem nome ou bonito, quinta? Né? Não lembro se foi quinta ou se foi ontem. Mas essa admissibilidade nós estávamos conversando. Eu até o quê? Admissibilidade. O que é isso? Ou seja, a partir desse momento, né, há uma autorização dos deputados estaduais, né, que compõem a LESC para uma investigação e sim... uma investigação dos desembargadores, né? Ou seja, é o andamento, né? Se admite que o governador é um processo. Possa... Isso, é o início do processo. Foi dado ali o pontapé inicial para um possível impeachment de Carlos Moisés. Tá certo, porque não, parece que não é só o respirador ali o problema. Na realidade, Jorge, eu vejo uma conjuntura política 33 muito milhões desfavorável. dá pra fazer muita coisa com a educação. E eu vejo uma conjuntura desfavorável para o Carlos Moisés. Ele se encontra isolado nesse momento, né, isolado em questões políticas, né? Eu acho que o próprio partido, PSL... Ele vai ser afastado quando? Eu imagino que parece até que o final... semana que vem, né? Eu imagino que até o final do ano nós podemos ficar sem governador. Mas eu acho que até novembro. O afastamento já é para semana que vem. Novembro, né? Já não vamos ter mais nada. O que me preocupa, Jorge, é que vire um conchavo político para a derrubada do governador. É claro, se ele for culpado, eu acho que deve ser afastado. Se realmente for comprovado, né? Mas me parece muito um conchavo político, principalmente a partir dos depoimentos dos nobres deputados. Foi tudo transmitido pelo canal da LESC, né? Então eu estava ali vendo falas prolixas, cansativas. Uma hora cada um falou, né? Isso, e cada um dos representantes. E teve um momento que um deles falou que estava muito magoado com o governador porque não tinha sido convidado para um almoço. E nesse almoço mas por que não convidou, né? Muito provavelmente porque eu acho que talvez não quis e não era um parceiro político. Mas sério, imagina, falou isso, eu não vi essa parte. Eu imagino que ele ficou muito magoado, porque ele e o prefeito da cidade dele, não cabe aqui citar qual é a cidade, não foram convidados. Mas ele não tá indo pro processo de impeachment porque não convidou pro almoço, não. Tá indo pro processo de impeachment porque tá sendo acusado de roubo. Isso, ele tá acusado, tem uma série de acusações, né? Um deles é roubo de 33 milhões. Isso, desvio ali envolvendo os respiradores. Eu acho que, será que é por isso que o secretário de Educação tá quietinho? Eu imagino, Jorge, ele tá muito na dele, a Secretaria de Estado de Educação, de Saúde... o Palácio da Agronômica. A de saúde mesmo tem que ficar em silêncio. O Palácio da Agronômica está
muito apavorado, porque é uma grande possibilidade de nós perdermos aí o governador antes do final do seu segundo ano de mandato. Os professores agradecem. Os profissionais da educação... Agradecemos. Né? Agradecemos de todo o coração se ele sair. Porque a negociação com ele é impossível. Né? Não existe negociação com ele. Quem sabe vem... Bom, nem vou comentar sobre quem que vem. Bom, escolas da nossa região. É um quadro que nós temos aqui no programa, começando a partir de hoje. Nós vamos aí falar de algumas escolas da nossa região. A gente vai falar escolas aí da nossa LESC, no geral. E hoje quem escolheu a escola não fui eu, deixei nas mãos do Lucas. Que escola que tu escolheu, Lucas? Isso, então para esse novo quadro, né, Jorge, escolas da nossa região, vamos sempre falar um pouquinho sobre alguma das nossas escolas. Desculpa, tinha que ter escolhido Irmã de Virgem. Não, mas deixa comigo. Então, inicialmente, nós vamos escolher as maiores aqui da nossa região, né? Para a semana que vem, Jorge, uma surpresa, já selecionei. Nós teremos uma escola de Uruçanga. Ah, qual? Barão do Rio Branco? Não, Caetano Besbate. Mas na próxima semana, Barão do Rio Branco. Então, nós vamos escolher, depois teremos o Schuller, né? Se você quer saber a história da escola onde seu filho estuda, ou da sua comunidade, manda pra gente. A gente pesquisa, traz a história e conta aqui no programa. Isso, a gente vai trazer a história, né, e também alguns detalhes sobre a escola, né. Hoje, nesses 2 minutinhos aí que o quadro tem, nós vamos falar sobre o engenheiro Sebastião Toledo dos Santos. Famoso colegial. Famoso colegial. Escuta aí. No quadro Escolas de Nossa Região, vamos conhecer um pouco mais sobre uma escola do centro de Criciúma, o Colegião. A Escola de Educação Básica Engenheiro Sebastião Toledo dos Santos está localizada na região central de Criciúma, do lado do estádio Heriberto Wilson, bairro Comerciário. O apelido Colegião é bastante curioso. Na realidade está ligado ao seu tamanho. Possui uma grande estrutura física, um imenso pátio. O colegião possui 3 pavimentos e mais de 30 salas de aula. Atualmente a escola possui ensino médio, matutino, vespertino e noturno, e também o curso de magistério no período noturno. Conta também com 900 alunos, mas esse número já foi muito maior, superior a 3.000 alunos. O colegião também se destaca pela sua imensa infraestrutura. Possui vários laboratórios. Laboratório de informática, física, química e biologia, além de ateliê de artes. O colegião, dos seus imensos corredores, já contou com educação infantil, ensino fundamental, primeiro e segundo segmento. Porém, após o reordenamento praticado pelo governo do estado, a escola se restringiu a atender estudantes do ensino médio e do curso de magistério. O colegião se destaca bastante, tem uma bela história. Possui 47 anos, formando, é claro, sempre estudantes para o mercado de trabalho e também para uma sociedade mais crítica e melhor para o convívio. E aí temos a primeira edição com o colegião, né, Jorge? Sempre lembrando que o nome, né, que não daria tempo nesses 2 minutinhos, o nome é oriundo do engenheiro Sebastião Toledo dos Santos, né? Tem também uma avenida ali que liga Criciúma a Siderópolis, né? Ele foi um famoso engenheiro aqui da cidade de Criciúma, só que na verdade não é natural daqui de Criciúma, natural, se eu não me engano, de Minas Gerais, né? Ele veio para trabalhar aqui com mineração e engenharia civil no geral. E hoje o colegião aí com seus 900 alunos, todos ligados ao ensino médio, né, Jorge? Semana que vem teremos mais uma escola, né? Logo a gente pode montar uma enquete, né, no nosso Instagram, para decidir quais seriam as próximas escolas. Eu acho que quem tem que escolher é o pessoal aí, ó. É, né? Coloquei o Caetano Besbate, mas vamos colocar na disputa ali. O Caetano Besbate, Barão do Rio Branco e Schuller, aqui de Cocal. Tá. Uma boa aposta, hein? 3 grandes escolas, hein? A gente vai escolher primeiro as mais antigas, mais tradicionais, né, Jorge? Por que tu não quis botar a tua que tu vai pra remoção? E depois vai participar também o Irmã Edviges. Depois a gente pode colocar nossa amiga as escolas Nara. Privadas, né? Bom, bacana. Escola, colegião, tive o prazer e o privilégio de trabalhar nessa escola.
Quem sabe um dia consiga voltar para lá, né, Jorge? Vai ser muito legal, né? Propagandas políticas deverão conter audiodescrição e interpretação de Libras. Gente, isso é uma notícia muito importante passar, porque nós vamos entrar aí agora em processo. Agora estamos saindo das pré-candidaturas, né? Isso mesmo. E entrando nas candidaturas. Então nós vamos encontrar aquelas pérolas. Vamos encontrar pérolas e vamos encontrar as propagandas, as famosas propagandas políticas. E esse ano as propagandas na TV, acho que rádio e internet vai ser muito mais intensificado. A Procuradoria Regional Eleitoral do Ministério Público Federal aqui de Santa Catarina recomendou aos órgãos estaduais e municipais dos partidos políticos do estado que observem a obrigatoriedade de audiodescrição e a interpretação para Libras ao vincularem quaisquer espécies de propaganda eleitoral na televisão relativa às eleições de 2020. Tanto na exibição em rede quanto ali de 30 a 60 segundos obrigatórias, a utilização simultânea e cumulativa, entre outros recursos, da substituição por meio de legendas, janela com intérpretes de Libras e audiodescrição, sob pena de adoção nas medidas judiciais e extrajudiciais correlativas. Ela está obrigando, de acordo com a Lei da Inclusão 13.146 de 2015, que regula o direito à participação da vida pública e política, e conforme o artigo 21 dessa lei, todas as medidas apropriadas para assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer seu direito à liberdade de expressão e opinião, inclusive a liberdade de buscar, receber e compartilhar informações e ideias em igualdade de oportunidade com as demais pessoas e por intermédio de todas as formas de comunicação de sua escolha. Legal. Ou seja, os partidos, eles devem chamar um tradutor e intérprete de Libras para fazer a interpretação, né, das propagandas políticas. É uma recomendação que foi assinado pelo procurador regional André Bertuol, do Ministério Público Federal em Santa Catarina, e determina isso. Então, é obrigatório, não é opcional, é obrigatório. A Aline comenta, é necessário que os candidatos tenham convivência de contratar intérpretes profissionais, sim. Ainda mais se eles vão para as propagandas, eu percebo pela Procuradoria, é o próprio partido que deve providenciar. É obrigatório o partido político. Mas nós sabemos assim que o presidente ele sempre tem um intérprete junto. Verdade. Então, provavelmente a gente vai observar em muitas lives, muita autopropagação, né, dos candidatos. Então, por que não também, de forma particular, chamar o intérprete? Porque nós temos aí uma quantidade enorme de surdos, e eles são cidadãos, pagam seus impostos, têm direitos. E como diz a Aline, é consciência. Temos que criar o hábito, né? Criar o hábito disso. Não apareceu para ti? Não, ainda não. Eu acho, Lucas, que seria super importante até os debates políticos ter intérprete de Libras, né? Seria muito interessante, Jorge. Não precisaria ser necessariamente um intérprete para cada um, poderia ser só ficar na telinha, enfim, né? Uma maneira organizada e tal. E uma tela adequada, por gentileza, adequada, né? Porque a gente vê percebe que em alguns vídeos ou a tela é muito grande, ou é muito pequena, né? Normalmente é muito pequena, né? E outro detalhe, né, Jorge? Além das questões que envolvem a eleição, nós temos também o dilema que envolve a organização do pleito, né? Porque a organização do pleito está ligada às pessoas que são voluntárias. Ao chefe de mesa, né? Ao mesário principalmente, né? Aos delegados ali. Então, no final das contas, nós estamos enfrentando um problema porque nem todos que foram designados conseguem atuar, né, Jorge? Por conta de fazer parte do grupo de risco. E o TSE, né, a Justiça Eleitoral, fez uma campanha muito interessante, muito legal, para as pessoas participarem como voluntários. Né?
de uma maneira invariável ou outra, a maior parte das pessoas dão risadas, né? Normalmente as pessoas, elas fazem questão de não se pronunciar, né? De não participar. As pessoas vão quando tem folga, né? Isso. Só que no final das contas, o que estamos reparando é que tem multa, né? Uma convocação obrigatória. E nós tivemos até uma participação, né, do Drauzio Varela ali convocando, ele não cobrou o cachê, né? Convocando o pessoal. Também não entendo muito a relação de um médico com eleição, enfim. Mas já que ele participou... Cidadão, né? Ele é um cidadão Só que assim, público, por que né? não bota os funcionários públicos pra trabalhar ali? Eu imagino que a eleição, ela não seja somente designada para funcionários públicos, né? Mas eu imagino que poderiam Tribunal participar, Regional sim. Eleitoral poderia convocar os servidores estaduais e federais. Ele convoca qualquer cidadão, na verdade, né? Ele convoca de uma Convoca maneira os geral, servidores. Porque, pensa, o Tribunal Regional Eleitoral. Chame os servidores estaduais. chama Eu os tenho servidores certeza. municipais, Eu tenho certeza que quando o federais. servidor faz o voto de atender bem o público, não vai se negar, porque se faz aquilo ali é porque ama, né? Isso, com certeza. Não E vai nós negar. tivemos aí também algumas mudanças, né, referente às regras, né, de eleições. E como você citou, né, Jorge, como nós temos uma imensa dificuldade, né, quando nós falamos de inclusão, né? Inclusão e eleições. Que dificuldade que existe, né, nesse debate. O que tu acha? Tu acha que realmente somente colocar um intérprete é possibilitar ao surdo uma integração ao processo eleitoral? O que você me diz? Então, Lucas, é delicado isso, porque ter o intérprete, na realidade, ele não é nem garantia de inclusão, é garantia de acessibilidade. Pois é. Né? É acessibilidade de informação, não tem nada a ver com inclusão. Eles colocam tudo isso naquele combo da inclusão. Não, isso aí é fachada. Intérprete é sistema de acessibilidade, é diferente, é outra história. Eles colocarem intérprete e legenda, né, audiodescrição, nas propagandas, é o mínimo. Partiu daí. Uma Câmara Municipal ter intérprete. Aqui Cocal, senti falta, porque não tem. Vou olhar de Uruçanga essa semana, porque não tem. Isso é inadmissível, porque acesso à informação... se o surdo vai ver ou não, não interessa, é acesso, tem que disponibilizar. Tem que disponibilizar. Então, um tradutor, por exemplo, eu sinto muita falta na televisão normal. Na televisão, nos programas de televisão. Tem países, Lucas, que já é há anos, rotina, é comum. Eu fiquei muito feliz. A TV Cultura, Roda Viva tem intérprete. O programa Roda Viva. Isso, tem intérprete. Roda Vida? Não, Viva? Roda Viva. É um tem programa intérprete. da TV Cultura, muito legal. Perfeito, Jorge. Intérprete é acessibilidade. Isso. Intérprete é acessibilidade, não é inclusão. É diferente, é outro patamar. Mas, enfim, eu fiquei muito feliz quando eu vi o programa com intérprete. Eu acho que tem que se criar o hábito da acessibilidade. O hábito da inclusão, ele vai variar sempre. É muito diferente. O hábito da inclusão é um outro assunto que a gente pode trazer pro programa. Mas partindo do ponto acessibilidade, daí para cima. Acessibilidade para cima. Mas a gente tem que começar com o que não tem, que é a acessibilidade. Quando tiver realmente acessibilidade, aí a gente começa a discutir sobre integração e inclusão, né? Que aí é outro assunto. Mas, Ou sim, seja, a acessibilidade é o primeiro passo para que haja, de fato, uma inclusão. para que se entre no caminho da inclusão. Porque como que você vai querer incluir se ele não está entendendo nem o que está falando? Isso aí... Eu acho que é o básico. Quem tem mente pensante entende isso como básico. Acessibilidade, tornar algo acessível. A gente vê aí as urnas com os próprios números com braille, né? A gente vê... Mas, igual na época das vacinas, eram os servidores que eram convocados para vacinar em massa. E os servidores trabalhavam no final de semana, É verdade, isso acontecia Por mesmo. que não fazer isso como mesários? Eu acho que estamos vivendo uma situação muito específica em que poderia ocorrer essa convocação realmente. Claro. Né?
E Jorge, nós tivemos algumas mudanças de protocolo de segurança sanitárias para as eleições, e são algumas novidades. Eu acho interessante que a gente Vamos então ouvir conheça aí as mudanças de protocolo de segurança sanitária para as eleições desse ano. À tarde, durante uma coletiva, o Tribunal Regional Eleitoral detalhou como vai funcionar o sistema de votação neste ano. Serão adotados procedimentos diferentes por conta da pandemia. Em evento virtual, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina detalhou as diretrizes para as eleições municipais. Por causa da pandemia, a data da votação foi adiada. O primeiro turno ocorre no dia 15 de novembro. Medidas foram adotadas para evitar filas e aglomeração. Para isso, o horário da votação foi ampliado em 1 hora. Será das 7 às 17 horas. Esperamos que não haja muitas filas, pelo fato de, nestas eleições municipais de 2020, termos apenas 2 votos. Uma das principais mudanças é no momento da votação. O eleitor deve ir de máscara. Na identificação, deve manter distância de 1 metro do mesário. A recomendação é que cada um leve a sua própria caneta para assinar a folha de registro. O uso do álcool nas mãos deve ser feito antes e depois da votação. E após o voto, não é necessário voltar ao encontro do mesário. O mesário pode pedir para o eleitor tirar a máscara caso seja necessário para a identificação. Para evitar filas, não será utilizada a medição de temperatura. Não é recomendado o uso de luvas pelo risco de transmissão no momento de descarte. O objetivo desse protocolo de segurança sanitária é para diminuir ao mínimo necessário o contato do eleitor com o mesário e considerando também que a presença do eleitor na sessão eleitoral dentro da sessão é muito rápido, é muito breve, né? O TRE incentiva que os eleitores utilizem o aplicativo e-Título, que pode ser utilizado como documento de identificação no dia do voto. E uma novidade, quem estiver fora do domicílio eleitoral pode justificar a ausência online, através do aplicativo. Eu acho que não haverá tanta abstenção. Mas é claro, aquelas pessoas que estiverem com febre, estiverem com sintomas, na minha visão, essas pessoas não deveriam comparecer. Um alerta dado na coletiva é para a ordem dos votos. Primeiro vereador e depois prefeito. Se o eleitor errar a ordem, estará dando voto para a legenda e não para o candidato. Recomendo que os eleitores compareçam levando a sua colinha, que é só sua, lembrando que o voto é secreto e que, portanto, não pode ser divulgado. São 5.205.931 eleitores aptos a votar no estado. É uma eleição, a meu ver, a da mais importante que existe na nossa nação. É de onde saem exatamente todos os interesses da população que vivem realmente no município. Quem investir na sua carreira gastou. Então, quer investir na tua carreira, Lucas? Não, deixa isso. Algumas mudanças aí foram feitas, esperamos que sejam respeitadas. Eu acredito que não teremos aí alguns voluntários querendo ir, por isso que eles estão convocando, né? Porque ninguém vai se prontificar. É uma convocação e a gente sabe ali que vai ter um monte de mudanças, né, Jorge, como ilustrado aqui no nosso áudio, principalmente referente, né, o comportamento do eleitor, né? Ou seja, nós temos o e-título agora, né, uma possibilidade de usar o título digital, temos a possibilidade de uma justificativa online, e eu imagino, Jorge, que nós tenhamos nesse momento uma grande possibilidade de termos uma abstenção enorme nessa votação. Uma abstenção principalmente gigantesca. Porque agora é pelo aplicativo, né? Isso mesmo. Mas, Jorge, vamos falar de algo diferente, um novo quadro aqui no nosso canal também, além do Escolas de Nossa Região, nós temos o Educação pelo Mundo. Sabe o que significa Educação pelo Mundo, Jorge? O quê? Na verdade, nesse quadro nós vamos explorar algumas características da educação pelo mundo. Nesse primeiro item, né, eu acabei selecionando aí os 10 melhores sistemas educacionais do planeta. 10? Isso, 10. E, na verdade, esses 10 O Brasil tá?
Não, longe disso. Na verdade, desses 10 melhores não são somente dados quantitativos, não só são resultados do PISA que eu peguei, analisei ali, escolhi 10 países por um dado numérico. Na verdade, são os 10 que interessam muito e são muito prestigiados, ou seja, ao mesmo tempo que possuem qualidade, também possuem fama. Vamos ouvir então. Então vamos ouvir. E agora iniciamos o quadro Educação pelo Mundo. Hoje vamos investigar quais são os 10 melhores sistemas educacionais do mundo. Na primeira posição, o destaque vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos compõem um caso especial, porque é um dos países mais desenvolvidos do mundo, mas surpreendentemente as classificações dos países estão reduzindo. A primeira nação desenvolvida a testemunhar este fenômeno. O segundo a ser citado é a Polônia, que segundo a Constituição, cada indivíduo possui o direito à educação. As escolas públicas do país oferecem educação gratuita e as autoridades públicas garantem que cada cidadão tem acesso universal e igualitário à educação. Na terceira posição podemos citar a Alemanha, que possui um sistema de educação baseado na meritocracia. Quarta posição para a França, que é conhecida mundialmente pelo sistema de educação inclusiva. A educação pública é disponível gratuitamente e 80% dos estudantes frequentam escolas públicas. Depois temos Israel, que o sistema de ensino é centralizado, com escolas seculares, árabes, judias e católicas. Os estudantes têm ensino obrigatório do jardim de infância até a 12ª série. A educação também é gratuita. Depois temos a Suécia. A Suécia tem um decreto de educação que é obrigatório, que cada criança receba educação, independente do seu status ou condição social. A educação é obrigatória, começando a partir dos 6 anos de idade até os 16, e também é gratuita. Depois temos o Reino Unido. Os estudantes do Reino Unido podem frequentar escolas estaduais gratuitas ou independentes, estas que cobram taxas. A lei exige que estudantes passem por educação em tempo integral até que tenham 16 anos de idade. Agora passamos para o lado oriental. Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem um sistema que oferece educação gratuita entre 6 e 15 anos de idade. Esses estudantes podem frequentar as escolas até os 18 anos e, com isso, pagam pequena taxa de matrícula que pode ser subsidiada pelo governo. O efeito negativo desse tipo de sistema é que a estrutura altamente competitiva tem levado a um aumento gradativo das taxas de suicídio. Japão. O Japão apresenta uma educação básica que é gratuita para todos e é nacionalizada. O currículo é igual em todos os lugares, é uma base comum e é controlado pelo Ministério da Educação. O Japão ocupa posição de grande destaque nesta seleção, porque conta com obrigatoriedade no ensino fundamental e médio com um currículo bastante rigoroso. Por fim, temos o Canadá. O Canadá tem um caso especial. O governo mal controla a educação. Ela é descentralizada e varia muito de estado para estado. Mas o acesso é gratuito e obrigatório para crianças em idades de até 16 ou 18 anos de idade, dependendo, é claro, do seu estado. O destaque vai para o seu currículo, que varia muito, mas todo o sistema educacional trabalha perfeitamente. O país tem uma educação integral que cria, além de força de trabalho, qualificação para todo cidadão canadense. Esse foi o Educação pelo Mundo. Parabéns, Lucas. Tais um radialista, sim. Muito obrigado, muito obrigado. Mas algo que a Eliege Mota falou que é muito interessante, Jorge. O exemplo francês desses 10 que foram citados é o exemplo que mais me agrada, junto ao Canadá. Ou seja, é gratuito, é público e tem uma gerência, né, tem ali uma relação quase afetuosa por parte do governo. Ou seja, o governo observa a educação como uma ferramenta, uma possibilidade para tornar o país ainda mais desenvolvido. França, a gente sabe que é o berço,
né, de muitos modelos educacionais. E isso, inclusive, nós temos lá uma grande universidade chamada Sorbonne, né, que é um berço lá de vários Nobels. A Universidade de Paris. É, a Universidade de Paris. A Universidade de Paris, muitos professores de Universidade Federal do Brasil fizeram mestrado, doutorado de sanduíche lá. Isso. Porque é uma universidade muito bem requisitada. Lucas, antes de nós terminarmos o programa Educação e Ação, nós temos aí um recadinho. Primeiro, a gente vai começar com o Ponto das Frutas, pode ser? Pode ser. Ele é parceiro aqui da rádio, vamos ouvir aí o recadinho dele. Alô, Cocal do Sul! Agora bem pertinho de você, Ponto das Frutas. Frutas e verduras fresquinhas direto da roça. Produtos coloniais, ovos, queijos, salame e vinhos. Venha nos visitar e aproveite para levar saúde para a sua mesa. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia. E domingo até meio-dia. Ponto das Frutas, Rua Alfredo Del Priore, 83 Centro, ao lado da Igreja Matriz, em Cocal do Sul. Então aí nós temos aí o recadinho do Ponto das Frutas, que é parceiro aqui da Rádio 87.9. Mas vamos aí para um final de semana, as pessoas já estão cansadas de ficar em casa. A gente sabe que muitas pessoas não vão obedecer, vão querer sair. Então, por favor, se cuidem. E aí nós temos um recado para você, como que a gente pode se cuidar aí nessa época de pandemia. O que é importante saber sobre o coronavírus? O coronavírus ainda é uma ameaça para todos. Por isso, precisamos ficar em alerta. Cuide de sua higiene, lavando as mãos ou usando álcool em gel. Use máscara em ambientes públicos ou privados. Mantenha a distância de 1,5 metro de outras pessoas. Caso tenha sintomas como tosse, febre, dor de garganta ou dificuldade para respirar, procure imediatamente o centro de triagem ou unidade de saúde. Cocal do Sul contra o coronavírus. Secretaria Municipal de Saúde. Então aí tá o recadinho sobre o coronavírus. Por favor, você aí se cuide. Bruno Manente manda, é fã do Lucas. Abraço, Lucas. Abraços, Bruno. Pô, o Bruno joga no mesmo time que eu, Unidos do Colegião. Agora o Bruno está na Alemanha. Olha, um ouvinte internacional. Legal. Um abração, Bruno. Valeu. Se cuida aí também, Bruno. Se cuida. Bom, gente, antes de encerrarmos, gostaria de dizer que hoje nós tivemos 2 quadros novos, né, Jorge? Além da reformulação no formato do programa, agora sempre contando com esses áudios, né? Nós tivemos 2 estreias. Nós vamos deixar algumas enquetes lá no Instagram depois, que o Jorge vai novamente comentar como é que é o Instagram, como funciona, que dias serão as postagens. E além do Educação pelo Mundo, né, que foi o último quadro que eu estava ali comentando sobre o funcionamento desses 10 sistemas educacionais mais famosos e mais prestigiados do mundo, nós tivemos o Escolas de Nossa Região, que hoje foi especial sobre o colegião. Mas na semana que vem nós vamos colocar uma enquete lá, né, Jorge? E vamos ver uma disputa sangrenta. Não, sangrenta não. Uma boa disputa entre Schuller, Caetano Besbate e Barão do Rio Branco. Qual será a escola que terá aí 2, 3 minutinhos de história e de características reveladas, né? Vamos ver. É isso aí. Semana que vem, então, temos mais um encontro no Educação em Ação, sempre com informações atuais da semana. E a educação, ela não para. Um forte abraço aí para vocês, Cocal do Sul e região, a todos os nossos ouvintes. Um bom final de semana para vocês. Se cuidem. E sábado que vem nos encontramos aqui às 14 horas. Vamos embora, Lucas? Vamos embora. Abraço, tchau.